Carta da Morte, e vou falar um pouquinho de dois ângulos aqui, tanto pela psicologia, pela nossa análise, como o que isso quer dizer no tarô também. A Carta da Morte, ela significa o fim de algo, não necessariamente a morte mesmo, né? Dependendo do jogo, aí vai depender muito do profissional, pode entender sim, uma morte, enfim. Mas o que tá morrendo aqui, o que tá renascendo? Muitos psicólogos, psicanalistas, analistas, enfim, psicoterapeutas, usam a expressão matar aquela situação, ou determinada figura interna, e assim vai. O que isso significa, né? Que nós temos que cortar os laços com aquela pessoa. Eu não vou me aprofundar, é claro que em algumas circunstâncias, sim, precisamos sim aprender a falar não, aprender a nos distanciarmos e tudo mais. Mas mais do que isso, na minha visão, essa carta se assemelha ao que nós trabalhamos na psicoterapia com o seguinte: eu só consigo trabalhar alguma coisa, uma situação, algo que aquela pessoa me fez, me causou, trouxe na minha vida, se eu primeiro de tudo reconhecer. E o problema é que reconhecer, gente, dói. Principalmente quando nós temos que reconhecer algo que um pai, uma mãe nos causou. Porque nós temos a tendência a ver essas figuras, principalmente da nossa família, como pessoas santificadas, né? Muitas pessoas não trabalhadas não conseguem ver que o pai e a mãe também têm defeitos, também foram pessoas antes de se tornarem nossos pais. E que eles também têm o direito de errar tanto quanto nós. Só que para eu chegar a conseguir olhar dessa maneira, a esse ponto de observação, eu preciso, antes da Carta da Morte, passar pelo enforcado, né, que justamente propõe uma visão diferente, traz essa proposta de enxergarmos a situação de um outro ângulo. Para eu conseguir reconhecer, eu preciso sair desse lugar, tirar os meus pais, por exemplo, dessa visão de perfeição, e de meus pais, que é o ego, é o meu, né, e dizer: eles são pessoas antes de serem meus pais. Tô vendo a situação de um outro ângulo, que é o pendurado. E aí depois eu vou para a Carta da Morte, que é a seguinte: porque aí eu reconheço aquilo e digo: ok, eu não vejo mais essa situação dessa maneira. Eu já entendi que o meu pai ou a minha mãe me causou isso, muitas vezes não intencional. Eu não vou nem me aprofundar aqui, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada circunstância é uma circunstância. Mas eu enxerguei de um outro ângulo, eu reconheço aquilo e digo: pisaram na bola, fizeram tal coisa. Analiso depois, se eu for fazer terapia, se aquilo de repente foi intencional ou não, se houve um quadro ali de alguma coisa ou não, se há diagnósticos por trás daquilo. Fato é, houve um impacto na minha vida perante aquela conduta. Isso é o que eu tenho que deixar ir, morrer, para que algo se transforme. E essa renovação da Carta da Morte fala disso, de você enterrar aquela visão que você tinha, aquela situação que você viveu, deixar ir aquilo que não é mais e deixar florir, renascer uma outra visão, uma outra forma de lidar, porque aí você vai escolher como você quer lidar com aquela história. Não basta parar e dizer assim: tá bom, já vi que, sei lá, a minha mãe ou meu pai não foram muito bacanas comigo, eles me culparam a vida inteira. Eu reconheci já que eles agiram assim comigo. Tá bom, e daí eu paro por aí? Tem gente que para, mas o ideal é que nós trabalhemos isso. Então eu digo: bom, ok, eles pisaram na bola comigo, me culparam a vida inteira, e aí? Eu vou continuar aceitando essa culpa ou eu vou mudar perante essa visão? Eu entendo que até aquele momento da minha vida eu agi daquela forma porque eu acreditava naquela maneira como me tratavam, das coisas que me disseram ao meu respeito. Mas dali pra frente, o que eu vou fazer? O que eu vou renovar? O que eu vou fazer com todas essas informações? Porque é doído, e por isso que a Carta da Morte fala de dor, fala de perder algo, perder esse lugar, essa pessoa que se foi até então. É dizer: o outro fez isso comigo, mas e eu? O que eu fiz comigo? O que eu permiti dessa história, mesmo sem saber, mesmo sem ter condições, às vezes, de sair dessa situação, porque nem sempre a gente sabe na hora que a gente está na situação o que fazer. A gente pensa depois, quando a gente enxerga depois de um tempo aquilo e tal.
E aí, eu vou florir outras coisas. Eu vou colocar as coisas em equilíbrio, que é a proposta da carta da temperança, que é a seguinte da morte. Esse arcano fala de temperar. Muitas pessoas falam, é uma situação morna, tá meio parado. Realmente, porque é como se você tivesse fechado para um balanço, é como se você tivesse fechada para uma situação em que você vai organizar tudo novamente, você vai equilibrar, você pode inclusive trocar de lado. Né? Você pode dizer, bom, eu estava indo assim, eu vou assado agora. Então, esse deixar morrer é isso. E aí, eu comentei essa história dos pais aqui, porque nós temos essa tendência a ver os nossos pais como essas imagens santificadas, né, que não são passíveis de erros. Para muitas pessoas é muito difícil falar em voz alta, minha mãe não foi legal nisso, meu pai pisou na bola comigo nisso, minha mãe não cuidou de mim, por exemplo. Né? Porque a gente espera que a nossa mãe cuide de nós, a gente espera que aquele pai cuide de nós e nos proteja. E a gente quer contar essa história para as pessoas, não é? Até um certo ponto da nossa vida, queremos nos enquadrar aí nesse padrão. E a gente espera muito isso. Mas e quando a gente vê que o nosso pai não é o padrão? E quando a gente vê que a nossa mãe não é o padrão? O padrão aí da maioria, que também nem é padrão se a gente for olhar direito. Então, a gente entende que, tá bom, essa é a minha mãe. E aí depois eu começo a decidir o que eu amo, o que eu não amo, o que eu gosto, o que eu não gosto. E começo a reparar nos padrões das pessoas que a gente atrai para nossa vida também. Porque lembra que o que a gente aprende, a gente aplica na vida. E aí é bem capaz que até esse ponto da sua vida, até essa hora em que você passa a enxergar o mundo de um outro ângulo, você começa a entender que você atraiu muitas pessoas, como, eu estou dando o exemplo dos pais aqui, como seus pais. Ou como o que fizeram com você até então, ou o que você achava que fizeram de você até então. Porque aí a gente percebe que a gente tem uma parcela nisso também. Que nós permitimos determinadas ações com relação a nós. Então, a gente também muda esse padrão. E quem eu atendo sabe que eu falo muito isso, porque a gente começa a ver uma certa mudança. E depois disso, aparecem outras pessoas. Começam a florescer outras pessoas, pessoas que nos ajudam, pessoas que já não ressoam com aquela pessoa que a gente era até então. Aí a gente não entende, fala, nossa, eu só atraía relacionamento que a pessoa me culpava. Eu só tinha amigos que não me entendiam e me culpavam o tempo todo. Lógico, você estava ainda nisso, você acreditava, você se comportava assim. É claro, né? Naturalmente isso vai acontecendo nos nossos meios sociais e tudo mais. Um resuminho aqui dessas 3 cartas. Espero ter ajudado em algo e não ter confundido mais, mas se confundir mais também é bom. É sempre bom ficar com a dúvida. A dúvida é um bálsamo.